Olá, meus lindos, bom dia. Hoje falaremos da morfossintaxe verbal, da morfossintaxe dos verbos. Então, primeiramente, quando a gente fala de morfossintaxe do verbo, a importância é a colocação, na verdade, a função desse verbo em estruturas maiores, né? A gente sai da morfologia, a gente sai da função dele enquanto classe gramatical, né, do eixo da combinação, da seleção, para o eixo da combinação, da relação que esse verbo estabelece com os demais elementos numa oração, né? Porque se a gente está falando de verbo, a gente está falando de oração, né? Então, a primeira coisa que a gente tem que saber em relação à morfossintaxe verbal está relativamente ligada à predicação verbal. Porque onde que o verbo se encontra, não é no predicado que o verbo está, né? No predicado verbal, na predicação verbal. Então é isso que vai acontecer, né? Como a gente sabe, não há oração sem verbo, né? O verbo ele tem que fazer, ele faz parte da oração, ele é a oração, né? Então, o primeiro ponto a ser estudado é o que classifica o verbo em seus aspectos sintáticos, e aí eu estou falando de concordância e regência. Aspectos sintáticos. Em relação aos aspectos sintáticos, questões de concordância e questões de regência, né? O verbo, ele se relaciona, deixa eu colocar aqui para vocês. O verbo, né, ele se relaciona. O verbo se relaciona. Então, o verbo, ele se relaciona, certo? Com o sujeito. O verbo, ele se relaciona com o sujeito num mecanismo de concordância. Num mecanismo de concordância. Esse é um dos princípios básicos, né, da concordância verbal, o sujeito e o verbo, né? Nós falamos isso na aula online. A concordância verbal se dá pela relação do verbo, do sujeito com o verbo, do núcleo do sujeito com o verbo. Isto é, o sujeito e o verbo concordam em número e pessoa. Eles concordam em número e pessoa. Certíssimo? Deixa eu apagar aqui embaixo. Outra coisa que eu gostaria de falar também em relação à ordem, né? Em relação à pontuação. Então, eu peço que vocês anotem isso aqui, né? A questão da concordância, muito importante aí, quando a gente está falando de predicação verbal, quando a gente está falando da morfossintaxe do verbo. A predicação verbal, ela se dá também pelo mecanismo de concordância, né? Ou seja, o sujeito e o verbo concordam em número e pessoa. A respeito da pontuação, que é importante a gente também não esquecer, né? Não deixar de mencionar, é que numa frase escrita na ordem direta, nunca separamos o sujeito e o verbo por vírgula. Então, na questão da pontuação, uma ordem, a gente tem a ordem direta e a ordem inversa. Numa ordem direta, nunca separe o sujeito do verbo
vírgula, tá? Isso aí é uma regra de pontuação principal, né? Uma das principais regras de pontuação, não separar o sujeito. Nem o complemento, né? Uma frase, uma ordem direta, isso acontece na ordem direta, né? Da oração. Outra relação que o verbo, que a gente tem também em mente, né? Que o verbo mantém um mecanismo de regência. Lembra que eu falei? De concordância e de regência, isto é, de presença ou não de algum tipo de complemento, certo? Complemento do verbo ou circunstância que vai acompanhar em sua significação, tá? Eu estou citando aqui o Cláudio César para que vocês possam situar, né? Por isso a gente tem que ter um outro lembrete. Numa frase escrita na ordem direta, a gente também não separa o verbo e o seu complemento ou circunstância por vírgula. Então, a gente não separa nem a relação entre sujeito e verbo, a gente não separa sujeito do verbo por vírgula e nem o seu complemento. Nem o complemento. O verbo e o seu complemento por vírgula. Então, nós temos lá, ó, encontraremos a verdade na Bíblia Sagrada. Olha, eu escrevo S de um jeito, olha, eu escrevo S de outro, tá dando para ver? Encontraremos a verdade na Bíblia Sagrada. Então, verbo encontraremos a verdade, complemento do verbo, que a gente também chama de objeto, né? E a circunstância, né? O complemento circunstancial, né? Na Bíblia Sagrada. Então, nesse processo, a gente não separa esses termos aí, né, relacionados ao verbo por vírgula, tá bom? O terceiro tipo de relação que o verbo pode manter, né, o terceiro tipo, então, primeiro, relação de concordância, segundo, relação de regência, e o terceiro tipo, a relação que o verbo pode estabelecer, né, numa oração, é de elemento mediador. Então, ele recebe a função de elemento mediador, né? Função de elemento mediador, uma marca de ligação entre o sujeito e a qualificação do sujeito, né? O termo A, sujeito, e a qualificação do sujeito, que é o termo B. Então, por isso, a gente tem que lembrar também dessa questão da pontuação. Uma frase escrita na ordem direta, nunca separamos o sujeito, o verbo e o predicativo por vírgula. Então, né, quando a gente está falando de predicativo, a gente está falando dessa construção frasal com verbos relacionais, com verbos que indicam estado, né, verbos de ligação, que estabelece uma relação entre o sujeito e o seu predicativo, a sua qualificação. Certo? Então, olha o exemplo aí. O elemento mediador, verbo de ligação, né? Quando ele funciona apenas enquanto elemento mediador. O melhor ataque seria, e a forma verbal do ser, né, por excelência, ela é o verbo de ligação. A melhor defesa. O melhor ataque seria a melhor defesa. Então, aqui eu tenho o verbo de ligação, certo? O melhor ataque seria a melhor defesa.
Então, aí nesse caso, a gente também, né, tem a regra de que a gente não separa esses elementos, não separa, né, o predicativo do seu sujeito, certo? Melhor ataque, sujeito, melhor defesa, predicativo, certo? Portanto, é indispensável saber analisar os verbos quanto à predicação para que a gente possa reconhecer a estrutura de uma oração. Isso é muito importante. E a gente consegue isso a partir de uma visão semântico-estrutural, ou seja, uma análise que leva em conta a significação do verbo e a sua função na oração. Então, a gente tem os verbos de estado, que é aquele grupo menor de verbos, né? Verbo ser, verbo estar, verbo ficar e os seus sinônimos. Então, nós temos, deixa eu apagar aqui, melhor, né? E que grupo de verbos que nós temos aí, né? Já que eu estou falando de morfossintaxe, o emprego desse verbo, né, a função que esse verbo estabelece numa oração. Então, eu preciso saber, né, a função de cada grupo de verbos. Então, a gente tem os verbos de estado, ou melhor dizendo, verbos de ligação, né? Verbos de ligação, que é o ser, o estar, ser, verbo estar, verbo ficar, e os seus sinônimos, né? Um grupo pequeno, um grupo que tem essa noção que não propriamente é uma ação, mas é um estado. Ele serve de ligação, ele é um verbo de relação, um verbo relacional, como diz o Bechara, né? Se houver predicativo do sujeito. Então, quando a gente tem esses verbos de ligação, né? Às vezes você pode encontrar, né? Esses verbos sendo intransitivos também. Quando ele é possível que você tenha casos de verbos de ligação intransitivos. Porque quando a gente vai estudar verbo, a gente fala lá, os verbos de ação é que tem aquelas subclassificações, aquelas em relação, né, à regência também, né? Então a gente tem os verbos intransitivos, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivos, né? E aí numa escala menor, os verbos de ligação, um grupo menor. Mas às vezes você tem casos em que você tem verbos de ligação, os verbos, né, de estado, sem o predicativo. E aí ele se torna um verbo intransitivo, porque ele não tem essa relação, né? Ele não tem um predicativo, né, para estabelecer uma relação. Então ele vira intransitivo. Então, quando não há um predicativo, verbos de estado de ligação, ele só vai ser um verbo de ligação quando houver um predicativo, porque quando não houver, né, predicativo, você tem aí, ele torna-se, né, intransitivo. Intransitivo, como todos os verbos que quando não tem um complemento, quando não precisam de um complemento, né, eles viram intransitivos. Então, olha o exemplo aí. Nossa vida era um mar de rosas. Ó. Exemplo. Nossa vida... Nossa, minha letra é péssima. Nossa vida era um mar de rosas. Nossa vida era um mar de rosas. Verbo de ligação.
vida, mar de rosas, predicativo aqui, né? Então, todos os curiosos estavam na praça, olha aí, ó, todos os curiosos estavam na praça. Ora, eu tenho um verbo de estado também, eles estavam, os curiosos estavam. Ora, mas qual é a diferença então, né? Então, nossa vida era um mar de rosas. Eu tenho aqui um predicativo, né? Adjetivando a vida, o termo vida, o núcleo do sujeito. Aqui embaixo, né? Então, aqui eu tenho o verbo de ligação. Aqui embaixo eu tenho, todos os curiosos estavam na praça. Ora, na praça é adjunto adverbial. Adjunto adverbial. De lugar, certo? Então, esse verbo aqui, ele tornou-se, né, intransitivo. Verbo de estado intransitivo. Eu não tenho relacionado, né, uma qualificação relacionada a curiosos. Eu parei por aqui e incluí um adjunto adverbial. Então, a gente tem esses casos em que o verbo de ligação ele pode vir a ser intransitivo também, tá bom? Agora, os verbos de ação. Deixa eu apagar aqui novamente. Entenderam esse processo, gente? Agora, os verbos de ligação, de ação, que também são chamados de verbos nocionais. Também são chamados de verbos nocionais. Eles podem ser, né? E aí a gente tem grupo 2. Verbos de ação. Também são chamados de nocionais. Podem ser, né? Transitivos. Eu já estou entrando né, na regência, né? Podem ser transitivos se houver complemento não circunstancial. O que eu quero dizer, né, com isso? Aqueles complementos circunstanciais, os adjuntos, né? Os adjuntos adverbiais, que às vezes a gente pode confundir também com complementos verbais, e na verdade eles estão ali para indicar circunstância, estão ali assumindo uma função que são os advérbios, na verdade, né? Ou intransitivos se não houver complemento. Então, o intransitivo eles podem ser transitivos, e aí a gente sabe que a gente tem o direto e o indireto. A gente tem os intransitivos quando eles não têm complemento, né? Intransitivos sem complemento. Aqui no caso, quando não indica complementos que não indicam circunstâncias, né? Circunstância. Complementos que não indicam circunstância, né? Então aí a gente tem transitivo direto, transitivo indireto, intransitivo, ou ora transitivo direto e indireto, que a gente chama de verbo bitransitivo, né? E por aí vai. A gente vai ver isso também daqui a pouquinho. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham, né, pegado. A gente faz uma outra aula sobre isso, complementando mais um pouco a respeito da morfossintaxe do verbo, mas tudo vai partir de uma predicação, né, da predicação verbal. Já que a gente está falando de verbo, é óbvio que vai entrar o predicado aí na jogada, né? E o verbo ele tem essa importância tanto de se relacionar com o sujeito, tanto com o seu complemento. Certo, gente? Então, beijos, tchau, tchau.